Olá a todos, sou o professor Kelsey de Souza Koch. Nessa videoaula eu vou apresentar alguns tópicos relacionados sobre termografia. Então, a termografia infravermelha é um método diagnóstico por imagem que usa um sensor acoplado a um sistema computacional que mede a radiação infravermelha emitida pela superfície cutânea e com uma grande sensibilidade, em torno aí de 0,05 graus Celsius. E isso pode ser feito sem contato físico. A radiação térmica ela pode ser descrita pela lei de Stefan-Boltzmann. Foram dois físicos que desenvolveram essa abordagem do ponto de vista teórico experimental. Então ele diz que a radiação que um corpo emite é relacionada com a sua temperatura. Então nós temos aqui o fluxo de energia radiante relacionado com a temperatura na quarta potência. Então vejam que qualquer objeto com temperatura vai emitir uma energia radiante. Tá? E quanto mais quente, quanto maior a temperatura, maior é o fluxo de energia que vai ser emitido. E nós temos aqui algumas constantes, como a emissividade e a constante de Stefan-Boltzmann, que vão relacionar essa temperatura com o fluxo de energia irradiado. Então, comparando com o nosso organismo, o corpo humano, a gente pode dizer que o corpo humano ele brilha com uma fonte de luz com uma intensidade em torno de 120 watts. Tá? Isso relacionado com a temperatura que nós possuímos em média e nós conseguimos calcular então o fluxo de energia radiante. Tá? E aqui então mostrando os valores dessa constante e da emissividade para o corpo humano. E nesse gráfico que relaciona a intensidade da radiação pelo comprimento de onda, podemos observar o efeito da temperatura do objeto e a radiação emitida. Então vejam que quanto maior a temperatura, aparece aí uma maior intensidade de radiação e também existe um deslocamento desse pico de radiação do infravermelho para a luz visível e também ultravioleta. Na simulação a seguir eu vou mostrar um pouco essa questão dinâmica da temperatura e radiação emitida. Bem, nessa simulação podemos observar o espectro de radiação eletromagnético de um corpo negro. Um corpo negro é um objeto que absorve toda a energia que incide sobre ele. Essa curva aqui foi a grande dúvida dos físicos do final do século XIX, porque não entendiam por que um objeto, quando aquecido, emitia luz. Então, podemos observar aqui essa variação do comprimento de onda de acordo com a temperatura. Então, temos a temperatura de um objeto. Vejam que ele varia o comprimento de onda e a cor emitida por ele. Tá? Então, a simulação permite fazer esse movimento aqui da temperatura e alterar essa característica da curva. Então, aqui a densidade de potência espectral e aqui o comprimento de onda. Então, vejam que objetos muito quentes, no caso do Sol, eles emitem todos os comprimentos de onda, inclusive na faixa do ultravioleta e na faixa do infravermelho. Então, ultravioleta, uma banda aqui de ultravioleta, grande parte do visível e uma parte do infravermelho. E vejam que objetos aqui mais frios, eles passam a emitir menos luz, menos luz visível, mais na banda do infravermelho, luz visível. Vamos aproximar aqui para mostrar um pouco mais isso. Objetos aqui, uma temperatura mais baixa, vejam que eles irradiam também onda eletromagnética, mais na banda do infravermelho e pouca luz visível. E baixando mais um pouco a temperatura, vejam que esse espectro ele cai principalmente aí para a questão do infravermelho. E se formos comparar com o nosso corpo, vamos baixar mais um pouco a temperatura aqui, dar um zoom aqui. Nosso corpo tem aproximadamente 300 Kelvin, então colocando aqui em 300 Kelvin, que é a temperatura aproximada do nosso corpo, nós temos aqui esse espectro de energia. Tá? Então vejo que ele se concentra todo ele no infravermelho. Tá? E então nosso corpo ele emite uma radiação térmica na faixa do infravermelho. E como destacado na simulação, nosso corpo possui uma temperatura então de pouco mais de 300 Kelvin, que corresponde então a uma irradiação na faixa do infravermelho, uma radiação térmica, uma radiação eletromagnética não visível. E isso pode ser visualizado através de um termovisor que reconstrói essa radiação térmica num campo térmico, numa distribuição de temperatura.
Então podemos observar então essa imagem que resulta na avaliação termográfica. Ela distribui a temperatura na superfície cutânea, mostrando a temperatura central um pouco mais quente, mais alta, e na periferia a temperatura um pouco mais baixa. Tá? Essa escala de temperatura é mostrada aqui ao lado, né, ilustrando então as temperaturas mais altas como um tom de vermelho e temperaturas mais baixas com um tom de azul. E na análise da imagem térmica captada pela termografia, podem ser feitas algumas avaliações. Então, uma delas seria fazer a comparação contralateral, né? Então, nosso corpo é simétrico em relação à inervação e perfusão, então se consegue fazer a comparação do lado lesado com o lado contralateral e também fazer uma comparação com valores previstos, utilizando uma temperatura normalizada. Tá? Essa temperatura normalizada é utilizada baseando-se em uma temperatura central e uma temperatura ambiente. Então, através disso, se consegue ter valores previstos de acordo com uma temperatura adimensional. Tá? Existem trabalhos que mostram uma pequena variação dessa temperatura adimensional e pode ser utilizado como um instrumento para análise da termografia. Bem, com relação ao cuidado desse exame, é importante que existam protocolos para que se possa deixar uma avaliação mais fidedigna. Então, nesse protocolo é ideal uma sala climatizada com uma temperatura de 20 a 25 graus Celsius, para evitar então o ajuste termorregulatório, e também que o paciente se mantenha em repouso, também para evitar o gasto de energia e evitar aumentar a temperatura. Então, lembrando a nossa resposta aí ao frio e ao calor, né, com efeitos aí de vasoconstrição e vasodilatação, podem influenciar a temperatura cutânea e, consequentemente, ter um valor aí não adequado nesse exame. Então, é importante todo esse cuidado aqui para a avaliação do paciente. Entre as indicações da termografia estão a oncologia, as doenças vasculares, a medicina do trabalho e medicina do esporte, que são as principais áreas com mais estudos nessa área da avaliação termográfica. Então, o laudo aí desse exame, ele vai descrever em duas características básicas, né? Mostrando aí pontos que apresentam uma hiperradiação térmica e pontos que apresentam uma hiporradiação térmica. Então, principalmente aí, em doenças neoplásicas ou inflamatórias, que vão apresentar uma hiperradiação térmica, e doenças vasculares com uma baixa perfusão vão mostrar uma hiporradiação térmica. E agora, mostrando algumas imagens da termografia, temos como exemplo aqui agora uma neoplasia de mama, né, mostrando aqui um ponto de hiperradiação térmica, quando comparado de forma isolada e também quando comparado de forma contralateral. Então, se consegue observar essa alteração aqui na temperatura cutânea. Outro exemplo também, as doenças inflamatórias osteomusculares, também comparando de forma isolada e contralateral, se observa uma região grande de hiperradiação térmica, mostrando que isso está inflamado. A gente não consegue saber qual tipo de problema específico é, então não se consegue saber se é tendinite, se é uma contusão, se é um entorse, se é uma tenossinovite. Conseguimos perceber que isso está inflamado, e é muito importante aí para a questão da medicina do esporte, a medicina ocupacional, que se consegue ter uma avaliação aí funcional, de inflamação e problemas osteomusculares que podem ser detectados. Também nos casos de trauma, que se pode acompanhar a evolução desse problema e a adequação dessa cicatrização e perfusão periférica. Doenças como fibromialgia, que mostram aí um aumento de temperatura global, como se fosse um manto térmico, esse termo é cunhado na literatura da termografia, então mostrando um aumento difuso do campo térmico, e é interessante que uma doença psicossomática que não tem outro exame de imagem para poder fazer o diagnóstico, junto com o clínico. Então a termografia ela auxilia nesse contexto, aí, mostrando essa questão inflamatória associada a essa doença. E, pelo contrário, aqui uma hiporradiação térmica agora, então doença vascular periférica em paciente diabético, que acaba reduzindo uma perfusão periférica e possui risco de amputação. Então, esse exame consegue então
detectar isso precocemente e fazer uma classificação de risco nesses casos. Finalizando a videoaula sobre termografia. Então este é um exame que usa a radiação térmica que nosso corpo emite, através da radiação infravermelha. E a lei de Stefan-Boltzmann então consegue transformar essa radiação térmica em um campo, uma distribuição de temperatura. O aparelho utilizado é o termovisor, ou a câmera termográfica, que capta e transforma essa imagem num campo térmico. Também é importante destacar os protocolos aí de utilização desse exame, pensando na questão termorregulatória, né? Então, o ajuste vasoconstritor ou vasodilatador em função de temperaturas frias ou quentes. E as imagens diagnósticas aí que ilustram pontos aí de hiperradiação térmica, né, ou pontos de hiporradiação térmica, destacando doenças inflamatórias, neoplásicas quando hiperradiado e doenças vasculares nos casos de hiporradiação. O livro de referência dessa videoaula foi o livro do Brioche e colaboradores, que discute princípios e indicações de termografia médica. É isso, um abraço a todos.